Hoje o nosso assunto é trauma e eu não preciso nem dizer para vocês quão importante é trauma, tanto na prática médica como também nas provas de residência médica. Então a gente resolveu dividir esse assunto em duas aulas. Agora, a partir de agora, a gente vai ver uma abordagem geral do paciente politraumatizado e também o trauma torácico. Vamos nessa? Antes de começar, eu preciso falar para vocês que, recentemente, no final de 2017, o ATLS, aquele famoso curso teórico-prático dado pelo Colégio Americano de Cirurgiões e é feito e replicado no mundo inteiro, foi atualizado. Então, foi lançada a 10ª edição do ATLS com algumas modificações importantes na abordagem ao paciente traumatizado. E sem dúvida nenhuma, isso vai ser cobrado pelas bancas de residência médica aqui no Brasil. Então vamos ficar atento aos detalhes que são muito importantes. Agora, começando, a gente precisa falar sobre aquele famoso ABCDE do trauma. Então não sei se você conhece, provavelmente já ouviu falar, o ABCDE nada mais é do que uma hierarquização das condutas no paciente politraumatizado. Então chega um paciente traumatizado lá na sala de emergência, ou então você atende esse paciente na rua, qual que é a sua ordem prioritária das condutas? E aí, antes de começar a falar da A, que claro é a prioritária, a gente precisa falar sobre uma pegadinha antes da A. Isso porque se você atender o paciente fora do ambiente hospitalar, então você está na rua, por exemplo, você está em algum ambiente com várias pessoas, as suas prioridades são duas. A primeira coisa é você garantir a segurança da cena. Então você precisa certificar que aquela cena está segura, que você mesmo, o socorrista, não pode se tornar uma vítima. Por exemplo, no paciente traumatizado numa rodovia, a primeira coisa é garantir que a cena é segura. E aí a segunda coisa é você chamar ajuda se você estiver sozinho, ou então pedir para alguém chamar ajuda, chamar a ambulância, chamar o corpo de bombeiros. Então essas são as prioridades. E aí sim a gente parte para o ABCDE do trauma, que é o que mais cobrado nas provas de residência e também vai ser a sua prioridade caso o paciente chegue até você na sala de emergência ou então o enunciado fale que você é um médico da emergência e acabou de receber o paciente politraumatizado. Então, a primeira conduta, prioridade máxima, letra A, são as vias aéreas. Provavelmente você já sabe, sem dúvida nenhuma, é uma das maneiras mais rápidas de um paciente se deteriorar, de um paciente vir a óbito, é o comprometimento das vias aéreas e exatamente por isso que é a prioridade absoluta. Além das vias aéreas, também faz parte do A a estabilização da coluna cervical. Então essa é outra prioridade absoluta, bastante gente esquece disso, mas você colocou lá um colar cervical, ou então você mesmo, se você não tiver o colar cervical, estabilizar a coluna cervical é uma prioridade também da letra A. Agora, falando mais especificamente dentro das vias aéreas, o que é mais cobrado em prova é isso aqui, são as indicações de intubação, como vocês podem ver aqui no mapa. A primeira delas está aqui, sem dúvida é a mais importante, a mais cobrada, paciente com Glasgow, então com aquela escala de Glasgow, de coma, 8 ou menos do que 8, já é indicação de ser intubado. É um paciente que não consegue proteger as próprias vias aéreas. Então esse paciente precisa ser intubado ou então alguma outra forma de via aérea definitiva. Além disso, a apneia, parada cardiorrespiratória, obviamente também são indicações de intubação. E eu queria chamar sua atenção para essa terceira aqui, que é o comprometimento iminente de vias aéreas. Então o paciente está com as vias aéreas pérvias e aí um sinal importantíssimo de que o paciente tem as vias aéreas pérvias é o paciente conseguir falar normalmente. Então, se aparecer uma questão que o socorrista tentou se comunicar com o paciente e ele respondeu normalmente, você já sabe que as vias aéreas dele não estão comprometidas naquele momento. Porém, existem alguns tipos de pacientes traumatizados que podem ter um comprometimento iminente. Então, as vias aéreas estão ok agora, mas a qualquer momento elas podem se comprometer e aí especialmente os pacientes vítimas de queimadura, lesão térmica. Então, paciente que inalou fumaça muito quente, essas vias aéreas podem edemaciar e se comprometer a qualquer momento. E aí, fundamental, eu estou falando o tempo todo de intubação, sem dúvida nenhuma é a maneira mais eficiente, é a maneira mais rápida de você garantir uma via aérea definitiva, de você proteger essa via aérea, porém, como sempre, existem as exceções e aí você precisa ter muita atenção que as bancas adoram cobrar as contraindicações da intubação orotraqueal no contexto de um paciente traumatizado. A principal delas, mais cobrada, é essa primeira aqui, trauma maxilofacial extenso. Então, aquele paciente com trauma de face muito extenso, distorcendo a anatomia. Isso aí é contraindicação de intubação orotraqueal. Além disso, a incapacidade de visualizar as cordas vocais, que é o terceiro que a gente colocou aqui, também é importante. E você pode ver que tem os asteriscos, por quê?
Porque a 10ª edição do ATLS, então a gente pela primeira vez falando de uma atualização, incluiu a videolaringoscopia nas novas recomendações. Então, na verdade, isso é uma coisa muito mais teórica do que prática, mas a edição atual do ATLS inclui a videolaringoscopia que deve ter em todos os centros especializados em trauma. Isso é óbvio, facilita muito a visualização das cordas vocais. Então, aquele médico que não é um anestesista, não é aquele médico mais especialista em intubação, em vias aéreas, ele vai ser bastante beneficiado pela videolaringoscopia, que a gente sabe que, infelizmente, não vai chegar tão rápido assim nos nossos hospitais, mas na teoria e na sua prova pode cair. Além disso, existe também a distorção anatômica por trauma de pescoço e a fratura de laringe, mas esses são um pouco menos cobrados. E aí, partindo, imagina que você pegou lá, tem uma questão, o paciente tem um trauma maxilofacial extenso, então está contraindicada a intubação. O que você vai fazer se esse paciente tem indicação de uma via aérea definitiva, de uma via aérea artificial? O que você vai fazer? A primeira opção, sem dúvida nenhuma, anote isso aí, muita gente se confunde, é a cricotireoidostomia cirúrgica. Então, é realmente ali naquela membrana cricotireoide, é um lugar bem mais fácil de você acessar, fazer uma cirurgia, e aí é importante você não confundir a cricotireoidostomia cirúrgica com a cricotireoidostomia por punção. Então, não sei se você já ouviu falar, isso é muito falado em cursos de BLS para leigos, aquela famosa caneta BIC que você usa para garantir uma via aérea num paciente que está com comprometimento agudo. Então, isso não é a cricotireoidostomia cirúrgica. Isso, na verdade, é a cricotireoidostomia por punção, quando você não tem nem uma agulha para fazer a punção. Então, você está na rua em último dos últimos casos. Então, normalmente isso não vai ser resposta de prova. No caso, a cricotireoidostomia por punção, você vai fazer com uma agulha, e em casos de uma apneia, é aquele caso catastrófico. Então, um paciente que está contraindicado a intubação e está entrando em apneia agora, você não tem o que fazer, não dá tempo de você fazer uma cirurgia, você vai ter que fazer a cricotireoidostomia por punção. Porém, nos outros casos, a preferência é pela cricotireoidostomia cirúrgica. Mas e a traqueostomia? Você está vendo aqui em segundo lugar, a gente colocou a traqueostomia, ela só vai ser indicada, nesse caso, em crianças abaixo de 12 anos e pacientes com fratura de laringe. Então grava isso, não pode intubar, a primeira opção, cricotireoidostomia cirúrgica. Se for criança ou tiver fratura de laringe, você vai fazer a traqueostomia. E a cricotireoidostomia por punção só naqueles casos catastróficos que você não tem tempo de fazer absolutamente nada além de uma punção para tentar salvar aquele paciente. E aí, para finalizar a letra A, você tem que saber pelo menos essas 3 indicações. Existem certos scores, mas dificilmente ser cobrado em prova. Se você souber essas 3 indicações, já vai estar muito bem. São o quê? Quando você vai retirar o colar cervical? Quando você pode tranquilamente retirar aquele colar do paciente que você imobilizou? Primeiro, ele tem que estar com Glasgow 15 sem uso de drogas. Então não pode ser um paciente alcoolizado ou então um paciente que usou outro tipo de droga, e ele tem que estar com Glasgow 15, ou seja, a parte neurológica normal. Além disso, sem dor na coluna, você vai fazer a palpação, não tem dor. E além disso, ele também tem que conseguir movimentar ativamente o pescoço para os 2 lados sem sentir dor. Se tiver esses 3 fatores ali, você pode tirar tranquilamente o colar do paciente. Continuando, a gente vai falar da letra B, que é a letra B de respiração, que é breathe em inglês. Então, a primeira coisa, você vai examinar o tórax, e várias das alterações desse exame físico do tórax a gente vai falar depois na parte de trauma torácico. Importante, é claro que você vai usar oxigênio naqueles pacientes com hipoxemia. Então, paciente que está desaturando, você já lá colocou o oxímetro nele, você vai fazer oxigênio se precisar, e o resto a gente vai realmente falar lá no trauma torácico. Então, agora, continuando, a gente vai chegar na letra C, que é C de circulação. É uma parte fundamental e foi a parte mais modificada na 10ª atualização do ATLS. Então, preste muita atenção que essa parte é muito importante. Primeira coisa, é um conceito antigo, mas é fundamental que você entenda esse aqui. Todo paciente politraumatizado que está em choque, então aquele paciente que sofreu um trauma importante e está em choque, então ele está hipotenso, está com hipoperfusão tecidual, paciente grave, em choque, você vai desconfiar de quê? Esse paciente tem hipovolemia, ele está sangrando até que se prove o contrário. Então, a primeira suspeita em todo paciente traumatizado com choque é a hipovolemia, sangramento, e é exatamente isso que a gente vai avaliar na parte C, que é aquela parte que você vai ver a pressão arterial, frequência cardíaca, o status circulatório, se o paciente está com hipovolemia, não está. Então, fique muito atento que essa é uma das principais causas de óbito no paciente traumatizado.
E aí, exatamente nesse contexto, a gente chega no segundo ponto, um ponto fundamental, foi uma mudança recente importante no ATLS. Até a nona edição do ATLS estava indicado que todo paciente politraumatizado com hipovolemia, o médico deveria fazer 1.000 a 2.000 ml de soro de cristalóide em 2 acessos periféricos calibrosos. Então era realmente uma reposição volêmica agressiva para tentar recuperar esse paciente. Porém, foi visto em vários estudos e o atual ATLS abraçou essa ideia que não adianta você fazer essa reposição tão vigorosa no paciente, é muito mais importante você tentar consertar exatamente o que está causando o sangramento. Então, a partir da 10ª edição, você só faz 1.000 ml inicialmente no paciente politraumatizado e pode ser em apenas um acesso periférico. Então, essa mudança é muito importante, presta atenção nela. Além disso, se você fez esse 1 litro de cristalóide e o paciente continua hipotenso, continua instável, o que você vai fazer? Você já vai começar uma hemotransfusão. Então, você faz transfusões sanguíneas de hemocomponentes muito mais precocemente agora nessa 10ª edição do ATLS. E aí, vamos continuar aqui? Vamos colocar a classificação de choque aqui na tela? É uma classificação que na verdade mudou muito pouco em relação ao que provavelmente você já viu. Eu quero destacar aqui 2 coisas. A primeira delas, para você perceber que todo paciente que tem hipotensão arterial, então você está vendo ali a blood pressure, que é a pressão arterial em inglês, todo paciente que cai a pressão arterial, você já sabe que ele é ou um choque hipovolêmico grau 3 ou grau 4. Então, você já exclui o grau 1 e o grau 2. E por que isso é fundamental? Porque todo paciente, grau 3 ou grau 4, você já vai começar uma transfusão sanguínea imediatamente, não vai precisar esperar todos os testes para saber se o sangue é totalmente compatível, você já vai usar um sangue O negativo, que é o doador universal, e já vai começar a transfusão. E aí, vocês podem ver aqui no nosso mapa, com a bandeira vermelha, está uma proporção 1 para 1 para 1. Significa o quê? É 1 concentrado de hemácia para 1 concentrado de plaqueta para 1 plasma. Então, você sabe que a partir também da 10ª edição, a transfusão é 1 para 1 para 1. E aí, continuando, outra parte importante, é uma parte um pouco mais complexa, provavelmente vai cair em questões mais difíceis na prova de residência, essa parte aqui de coagulação. Então vamos colocar na tela o resultado desse exame importantíssimo, que é o tromboelastograma. Então esse é um exame que já vem sendo usado em algumas cirurgias mais complexas, especialmente no transplante hepático, e é um exame que avalia de uma maneira global a coagulação do sangue. Então você sabe que a nossa coagulação sanguínea ela é regida por vários fatores. Então tem os fatores de coagulação, tem as plaquetas, tem os fibrinolíticos. Então existem vários fatores que influenciam na coagulação do sangue e exatamente é para isso que serve o tromboelastograma, porque você vai ver exatamente qual que é o fator que está prejudicado no seu paciente sangrando. Então, vocês podem ver ali em primeiro lugar, tem o tromboelastograma normal. Então, vocês podem ver essa forma. Essa é a forma de um tromboelastograma inalterado. Em segundo lugar, vocês podem ver, tem um bico bem maior ali, o tromboelastograma. O que significa isso? Significa problema nos fatores de coagulação. Então, provavelmente é um paciente com perda de fatores de coagulação ou até um paciente hemofílico, no caso aí, a gente saindo um pouco de trauma. Então, esse é o problema quando o paciente tem problemas de fatores de coagulação. E aí, o que você vai fazer? Você vai ter que fazer plasma, você vai ter que repor esses fatores de coagulação para o paciente parar de sangrar. Em terceiro lugar, vocês podem ver ali, é bem mais fino que o primeiro, que o normal, é um problema de plaqueta. Então, nesse caso, você vai transfundir plaqueta, ou o paciente, por exemplo, usa AAS, clopidogrel, são antiplaquetários, e por isso ele está com esse padrão de tromboelastograma. E aí, em quarto lugar e último, não vou nem falar do quinto, que não tem muito a ver com a aula de trauma, mas em quarto lugar, esse é importantíssimo, esse é o padrão de um paciente que está com o sistema fibrinolítico superativado. Então, apesar do trauma ter hemorragia, alguns problemas, alguns tipos de problema realmente que a pessoa tem durante a agressão do trauma, ela pode ativar a fibrinólise num momento totalmente indesejado. E aí, exatamente nesses casos, você vai usar esse remédio aqui, que está com a nossa bandeira amarela aqui no mapa mental, que é o ácido tranexâmico, que é um antifibrinolítico. Então, provavelmente você já viu esse remédio em outros casos, especialmente em hemorragias obstétricas. O ácido tranexâmico já é usado há algum tempo.
porém ele foi abraçado, ele foi incorporado também no trauma. Então, essa foi outra mudança fundamental da 10ª edição do ATLS. Então, hoje em dia você deve usar o tromboelastograma para saber exatamente qual que é o problema da coagulação do seu paciente. E além disso, se o problema envolver fibrinólise, você deve fazer o uso do ácido tranexâmico. Agora vamos partir para a letra D, que é D de disability. Então é a avaliação neurológica do seu paciente. É claro que você vai fazer uma avaliação neurológica completa, mas a parte mais importante, sem dúvida nenhuma, é essa aqui, a escala de Glasgow. Vocês provavelmente já conhecem essa famosa escala de coma. Ela se baseia em 3 fatores: abertura ocular, resposta verbal, resposta motora. Para cada um deles você dá uma nota e aí vai variar de 3 a 15. Infelizmente você precisa decorar com toda certeza a escala de Glasgow, porém essa é aquela coisa que vai ser importante tanto para a sua prova de residência como para a sua prática médica. Então eu recomendo fortemente que você decore toda essa pontuação da escala. E de bandeira amarela a gente colocou aqui porque houve uma mudança bem sutil na última atualização do ATLS, que antigamente você avaliava algumas respostas do paciente à dor. Então você, por exemplo, retirar um membro à dor valia nota 4 na resposta motora. Atualmente você substitui a dor pela pressão. Então você não mais faz um estímulo doloroso no paciente para avaliar Glasgow. Você faz simplesmente um estímulo tátil de pressão. É uma mudança sutil, mas pode cair em prova. Por fim, a letra E, que nada mais é do que uma exposição do seu paciente. Então, você vai expor todo o seu paciente buscando encontrar lesões que você não tinha achado num primeiro momento. Então, isso é muito importante. E, além disso, é importante também você se preocupar com a hipotermia, especialmente em pacientes com feridas grandes, paciente que vai ser provavelmente exposto a procedimentos cirúrgicos. É fundamental você prevenir essa hipotermia. Bom, a gente já fez a avaliação primária, já avaliou o ABCDE, vias aéreas, respiração, circulação, já sabe qual é a escala de coma de Glasgow do paciente, já expôs também o traumatizado, e aí você vai fazer uma reavaliação, você vai fazer a famosa avaliação secundária. É aquela avaliação que envolve os tubos e dedos nos orifícios do paciente. O que isso significa? Você vai passar um catéter vesical, você vai passar um catéter nasogástrico se for necessário, você pode pegar finalmente um acesso venoso profundo se for preciso, se você tiver que usar, por exemplo, aminas vasoativas, noradrenalina, adrenalina. Então é uma parte importantíssima. E aí o que costuma ser cobrado em prova? Especialmente isso aqui. Normalmente você vai passar o catéter vesical em todos os pacientes politraumatizados. Isso porque a avaliação da diurese é muito importante, é fundamental para você avaliar a perfusão do seu paciente como um todo. Então, a diurese é sempre um parâmetro muito importante em pacientes graves. Porém, existem, claro, as exceções. Quando você não pode passar a sonda vesical, especialmente quando tem sinais de lesão uretral. Então, tem sinal de lesão uretral, você não passa o catéter vesical. E aí, esses são os 4 principais fatores: sangue no meato uretral, sangue no saco escrotal, fratura de pelve e equimose perineal são os principais fatores. Mas eu queria que você ficasse atento a isso aqui que está com a bandeira vermelha do nosso mapa, que é o seguinte: até antes da 10ª edição do ATLS, o toque retal com a próstata elevada era um sinal de lesão uretral também, e aí você não passava o catéter vesical. Porém, na 10ª edição foi visto por diversos estudos que esse tipo de sinal, aquela próstata elevada ao toque retal, não era específica de lesão uretral e, portanto, não é mais considerado um sinal de lesão uretral. Então, se vocês forem pegar questões antigas de residência médica, vocês vão ver muitas respostas quando tem sempre toque retal que não palpa a próstata, ou então toque retal com próstata elevada, já era um sinal de lesão uretral, mas isso mudou a partir da 10ª edição do ATLS e por isso vocês precisam ficar atentos. Por fim, vamos falar de algumas mudanças conceituais. Então a gente falou já de várias mudanças do ATLS 10 para o ATLS 9, mas eu vou na verdade, resumir os conceitos. O primeiro deles é isso aqui: você usa menos volume, então você evita hiperidratar o seu paciente traumatizado. Esse é um conceito fundamental que já vinha ganhando espaço e agora foi consolidado na 10ª edição do ATLS. E aqui a gente coloca também que, se no caso do adulto a reposição deve ser de 1000 ml no primeiro momento, na criança é 20 ml por quilo, que também é uma reposição bem conservadora.
Além disso, as transfusões mais precoces. Então, antigamente você postergava a transfusão sanguínea, agora você já usa hemoderivados bem no início do quadro, já de acordo, dependendo do grau do choque hipovolêmico. Além disso, você tem um melhor manejo da coagulopatia usando o tromboelastograma. E por fim, esse aqui, não fazer tomografia computadorizada em hospital primário, muito importante. Então, você só vai realizar exames demorados que envolvam transferência de paciente caso o hospital seja o hospital final, onde ele vai fazer a cirurgia, onde é um hospital especializado em trauma. Se você tiver recebido um paciente no hospital primário, traumatizado, você só vai estabilizar esse paciente e transferir ele para o local terciário. Não vai fazer TC, não vai fazer ressonância, não vai fazer nenhum desse tipo de exame. Agora nós vamos falar sobre o trauma torácico, uma parte muito importante, um dos tipos de trauma mais cobrados em prova de residência, e é nele que tem a maioria das pegadinhas do trauma. Isso porque, lembra que eu falei que todo paciente politraumatizado, em choque, você vai imediatamente desconfiar que ele está tendo uma hemorragia, está tendo um choque hipovolêmico? Então, no caso do trauma torácico, existem certas condições que fazem o paciente traumatizado ter um choque, só que não é hipovolêmico. Então, exatamente aí que a gente diz que são as pegadinhas. Vamos começar então falando sobre as indicações de toracotomia. Então, as indicações de realmente você abrir o tórax fazendo uma cirurgia invasiva, uma cirurgia de alta mortalidade, porém, em alguns casos, você é obrigado a fazer. O primeiro deles ali é a famosa toracotomia de reanimação na sala de trauma. O que significa isso? Essa é a situação mais catastrófica de um trauma torácico. É aquele paciente que sofreu um trauma penetrante, então a primeira coisa, por exemplo, ele sofreu um tiro, ele sofreu um ataque por um projétil de arma de fogo. Esse trauma penetrante, ele chegou na emergência, ou seja, na sala de trauma, já em parada cardiorrespiratória, nesse ritmo aqui, AESP, que é a famosa atividade elétrica sem pulso. Nesse caso, e somente nesse caso, você vai tentar fazer uma toracotomia dentro da sala de trauma, fora do centro cirúrgico. É basicamente uma medida heróica para tentar salvar a vida do paciente. Isso é muito mais para prova de residência do que para a vida real, porque na vida real é muito difícil que isso aconteça e mais difícil ainda que o paciente sobreviva a esse tipo de procedimento. Agora, por fim, existem as indicações de toracotomia no centro cirúrgico. Aí sim, o paciente com trauma torácico foi avaliado na sala de trauma, provavelmente passaram um dreno torácico nele, então é um paciente que teve lesão, está com hemotórax, foi passado um dreno torácico nele e aí, por exemplo, houve uma drenagem de sangue imediata de 1,5 litro ou mais de sangue. O que você vai fazer nesse caso? Nesse caso é um sinal que vasos importantes no tórax foram lesados e você vai precisar fazer uma toracotomia no centro cirúrgico para corrigir isso. Além disso, se o mesmo dreno torácico tem um débito de 200 a 300 ml por hora nas últimas horas, também é um sinal de hemorragia importante que você vai ser obrigado a fazer uma toracotomia. Além disso, existem várias outras indicações que estão aqui no nosso mapa e eu destaco essa que está com os asteriscos, que são as lesões traqueobrônquicas extensas. Então, isso nada mais é do que uma lesão, por exemplo, de traqueia, uma lesão de brônquio. Então, é uma lesão grave de uma via aérea calibrosa. E por que está com os asteriscos? Porque no atual ATLS, ou seja, na 10ª edição do ATLS, essas lesões traqueobrônquicas foram incluídas como uma das lesões ameaçadoras da vida no trauma torácico. Então essa é uma coisa muito mais didática, uma coisa muito mais teórica, mas isso pode cair na sua prova, então lembre-se, lesões traqueobrônquicas extensas é uma das lesões ameaçadoras da vida. Agora, continuando, a gente vai provavelmente para a alteração de trauma torácico mais comum nas provas de residência, que são os pneumotórax. Então, o que é o pneumotórax? É basicamente a entrada de ar na cavidade pleural. Porém, existem 3 tipos completamente diferentes e o primeiro deles é o mais grave, o mais importante nas provas, que é o pneumotórax hipertensivo. No caso do pneumotórax hipertensivo, existe uma lesão ali pulmonar, pleuropulmonar, existe uma entrada de ar na cavidade pleural e por um mecanismo de válvula, esse ar não consegue sair da cavidade pleural. Ou seja, existe um feedback positivo, vai entrando cada vez mais ar na cavidade pleural, o pulmão vai colabando e vai empurrando todas as estruturas do mediastino, inclusive os vasos da base, artéria aorta, veias cavas, vão sendo empurrados para o outro lado, gerando uma angulação.
essa angulação é a causa do choque obstrutivo do pneumotórax hipertensivo. Então, vocês lembram da aula de choque? Existem vários tipos de choque. Um deles é o choque obstrutivo e é exatamente isso que o pneumotórax hipertensivo pode causar. E aí, basicamente, qual que é o quadro clínico do pneumotórax hipertensivo? O caso mais grave e que normalmente cai em prova é um paciente com choque circulatório. Então, imagina um paciente no enunciado, politraumatizado, está em choque. Qual que é a sua primeira suspeita? Hipovolemia, como eu havia falado. Então, você vai suspeitar que esse paciente está sangrando, talvez no abdômen, na pelve ou mesmo no tórax, e aí ele está com hipovolemia e por isso está hipotenso, está com choque circulatório. Porém, vai ter também uma turgência jugular. Então, vocês imaginam que um paciente em hipovolemia deveria ter uma turgência jugular? É claro que não. Muito pelo contrário. Um paciente com hipovolemia tem a jugular colabada. Então, a turgência jugular é o grande sinal para você desconfiar de uma outra causa de choque que não seja a hipovolemia. E aí, para matar, para você ter certeza que é o pneumotórax hipertensivo, sem dúvida nenhuma, o hipertimpanismo na percussão é o sinal mais usado nas provas e importante também na prática. Então, você que sempre achou que a percussão era um tipo de exame físico antigo, que não servia para tanta coisa atualmente, no caso específico do pneumotórax hipertensivo, ainda é muito utilizado e muito importante, especialmente nas provas de residência. E aí, outro ponto fundamental, e aí houve uma mudança importante no 10º ATLS, é no tratamento do pneumotórax hipertensivo. Isso porque, antigamente, até a nona edição do ATLS, o tratamento era basicamente uma toracocentese com agulha no segundo espaço intercostal na linha média clavicular. Ou seja, o paciente chegava com pneumotórax hipertensivo, o diagnóstico é clínico, é um paciente muito grave, o médico imediatamente fazia fazia uma punção, uma toracocentese imediata para aliviar o pneumotórax hipertensivo e aí depois disso era colocado um dreno torácico no 5º espaço intercostal, ali entre a linha axilar anterior e a linha axilar posterior, e o tratamento era feito definitivamente. Porém, o tratamento inicial era a punção com agulha no 2º espaço intercostal. Só que isso mudou. Atualmente, na 10ª edição do ATLS, a toracocentese de alívio do pneumotórax hipertensivo também é no 5º espaço intercostal. Então, essa foi uma mudança importante, foi motivada porque a punção no 2º espaço intercostal é difícil em pacientes obesos. Esse foi o motivo da mudança dos americanos. Porém, isso vai impactar nas provas de residência médica com toda certeza. Se não for na parte teórica, vai ser na parte prática. Por isso, você tem que ficar muito atento a isso. Lembrando que, como está aqui no nosso mapa, em crianças continua sendo no 2º espaço intercostal. Então, adultos com pneumotórax hipertensivo, você vai fazer a toracocentese no 5º espaço intercostal, já nas crianças no 2º, como era até a 9ª edição do ATLS. Continuando, nós temos o pneumotórax aberto. Ele é menos importante do que o hipertensivo. Ele, na verdade, basicamente é uma ferida torácica grande que meça no mínimo 2/3 do diâmetro da traqueia. E aí o que acontece? Quando o paciente vai inspirar, ele tem aquela pressão negativa no tórax, o ar que deveria ir todo pela traqueia, pela boca, narinas, traqueia, ele entra pela ferida torácica. Então, basicamente, o paciente tem uma concorrência na hora de inspirar. E aí o tratamento provisório, que é com certeza a parte mais cobrada desse assunto, é basicamente você fazer um curativo de 3 pontas naquela ferida. E aí quando o paciente for inspirar, o curativo fecha e quando ele for expirar, o curativo abre. Então é muito importante, é claro que depois você vai ter que corrigir cirurgicamente aquela ferida, mas o tratamento provisório é o mais cobrado. Por fim, sobre pneumotórax, nós temos o pneumotórax simples, e aí é fundamental que você divida o pneumotórax simples em dois tipos. Primeiro, quando o paciente precisa ou está fazendo uma ventilação mecânica. Então, nesse caso, você tem que imediatamente drenar esse pneumotórax simples com um dreno torácico no 5º espaço intercostal. Então, todo paciente que vai necessitar ou já está fazendo ventilação mecânica, você tem que drenar. Porém, se o paciente não estiver fazendo ventilação mecânica e nem precisar no primeiro momento de ventilação mecânica, você só vai drenar o pneumotórax simples se ele for volumoso ou sintomático. Então grave isso, que é outro conceito importante que as bancas provavelmente vão cobrar no final do ano. Por fim,
todo pneumotórax que não melhora, então imagina um pneumotórax simples ou hipertensivo, você inserir um dreno torácico e o débito do dreno continua muito alto, ou seja, aquele dreno borbulhando muito, significa que ainda tem muito ar na cavidade pleural. De que você vai desconfiar? Você vai desconfiar disso aqui, de lesões traqueobrônquicas extensas. Então, provavelmente, aquele pneumotórax vem do ar da traqueia, de um brônquio, então de uma via aérea calibrosa. E nesse caso, você vai precisar fazer uma broncoscopia para confirmar a lesão e depois corrigir cirurgicamente. Agora vamos falar sobre o hemotórax, outra condição importantíssima no trauma torácico. Nada mais é do que a lesão no tórax, seja penetrante ou seja uma lesão fechada de tórax, causa sangramento, lesões realmente de vasos sanguíneos, e aí esse sangue vai se acumular no tórax, gerando essa imagem aqui. Vamos até colocar a radiografia. É uma imagem até parecida com um derrame pleural, só que no caso do paciente traumatizado é sangue. Então o paciente está com sangue no tórax. E aí o tratamento vai depender, claro, da gravidade. Como vocês viram lá no início da aula de trauma torácico, se você colocar um dreno e já ter um débito de 1,5 litro, ou seja, 1.500 ml de sangue já drenado no primeiro momento, você vai partir para o tratamento cirúrgico, para a toracotomia. Porém, se não for um caso tão grave, então se não preencher aqueles critérios para a toracotomia, o tratamento basicamente vai ser a drenagem em selo d'água. Então, é o mesmo tratamento do pneumotórax simples, é a drenagem em selo d'água, o dreno, mais uma vez, inserido no 5º espaço intercostal. Então, muito importante, o hemotórax vai, na verdade, depender muito da gravidade do sangramento. E é lembrar que, ao contrário do sangramento de sistema nervoso central, que é um sangramento de pouco volume, porque cabe pouco sangue no sistema nervoso central, já no tórax o sangramento pode ser importantíssimo, pode ser de grande monta e pode, inclusive, ser causa de choque hipovolêmico. Então, lembre-se disso, sangue no tórax pode causar, sim, choque no paciente. Agora vamos falar sobre o tamponamento cardíaco. É outra daquelas pegadinhas do trauma. Então, é mais uma causa de paciente politraumatizado em choque, que não é por hipovolemia. E, mais uma vez, a turgência jugular vai ser importantíssima para você diagnosticar isso tanto na prática como na prova de residência. Então, a turgência jugular faz parte da famosa tríade de Beck. Então, a tríade de Beck são 3 fatores: turgência jugular, bolhas hipofonéticas e hipotensão arterial. Essa é a famosa tríade de Beck e serve para o tamponamento cardíaco, tanto causada por trauma, tanto quanto causado por doenças clínicas. Então, fique atento a isso, é muito importante. Além disso, nós temos o pulso paradoxal, que nada mais é do que uma redução acentuada da pressão arterial sistólica durante a inspiração. Então, preste atenção nesses detalhes, porque normalmente são exatamente esse tipo de detalhe que faz toda a diferença para você acertar um diagnóstico na prova de residência. E aí, o diagnóstico é clínico associado a isso aqui, que é chamado FAST estendido. O que é FAST? FAST é um exame ultrassonográfico que é muito usado para o trauma abdominal, porém, o FAST também pode ser estendido e, a partir dessa extensão, pode ser examinadas várias lesões torácicas. Por exemplo, pneumotórax, por exemplo, tamponamento cardíaco. Então, todas essas condições podem ser diagnosticadas com o FAST estendido. É um exame muito importante e que ganhou ainda mais relevância na 10ª atualização do ATLS. Por fim, o tratamento. É claro que o tratamento definitivo do tamponamento cardíaco vai ser cirúrgico, então você vai precisar fazer uma toracotomia, consertar aqueles vasos lesados, fazer toda a correção cirúrgica. Porém, o tratamento mais famoso, que é bastante cobrado pelas provas, é a pericardiocentese subxifoidiana. Então, é basicamente um tratamento de emergência. Você faz uma punção com agulha, tira alguns ml de sangue do tamponamento, você alivia o coração, que o tamponamento nada mais é do que aquele sangue na cavidade pericárdica que impede o coração de trabalhar normalmente. Então, uma punção dali, basta 15 a 20 ml para você ter um alívio grande do tamponamento e até estabilizar um paciente que estava instável hemodinamicamente. Continuando as lesões torácicas, a gente vai falar sobre o tórax instável, que é uma condição bem famosa do trauma torácico, bastante lembrado pelas provas de residência. Então vamos começar pela definição. O que é tórax instável? Para a maioria dos autores é isso aqui. Quando o paciente tem pelo menos 2 fraturas na mesma costela
em pelo menos 2 costelas consecutivas. Então, paciente com várias fraturas numa costela, várias fraturas na costela consecutiva, você já considera o paciente com tórax instável. Como que é a clínica? A principal coisa é a respiração paradoxal no segmento lesado. Então, o paciente normalmente quando inspira, o tórax expande, quando expira, o tórax retrai. Porém, quando ele tem tórax instável, aquela região lesada, no momento da inspiração, que ela deveria se expandir, ela se retrai, ela fica um abaulamento no tórax. Então, isso é muito importante, é a partir daí que você vai fazer o diagnóstico de tórax instável. Além disso, o paciente tem dispneia, consolidação pulmonar e dor, claro, dor das fraturas. E aí, um conceito fundamental, que está até aqui com a nossa bandeira amarela, que você precisa saber, é que a contusão pulmonar é a grande causa tanto da dispneia como da consolidação no pulmão. Isso porque o paciente que teve um trauma suficiente para lesar várias costelas, fazer várias fraturas, provavelmente essas fraturas lesaram também o pulmão. Então, o pulmão do paciente foi lesado pelas próprias costelas ou até mesmo pela mecânica do trauma, e é isso que gera a contusão pulmonar e também a dispneia. Isso é um conceito muito importante. E aí, o tratamento, é claro que se o paciente for um caso grave, ele vai precisar de ventilação mecânica, então isso aí é sem discussão. Paciente com uma hipoxemia refratária ou paciente com Glasgow de 8 ou menos. Então, se o paciente tiver indicação de ventilação mecânica, você vai entubar o paciente e vai fazer o tratamento intensivo. Porém, o que mais cai nas provas é quando o paciente não está tão grave assim, e aí você vai fazer o tratamento de suporte, que envolve oxigênio, fisioterapia respiratória, evitar o excesso de volume e o principal, que está aqui com a nossa bandeira vermelha, que é o que é mais cobrado pelas provas, é a analgesia, inclusive usando opioides ou bloqueio epidural. Por que analgesia? O paciente com muita dor nas costelas não consegue inspirar, não consegue expandir o tórax totalmente. Isso contribui para a dispneia dele, para todo o problema pulmonar. Então, esse paciente precisa de uma analgesia intensa para ele conseguir expandir o tórax e acelerar a sua recuperação. Por fim, a gente vai falar sobre o trauma aórtico. É outro tipo de trauma bastante importante no contexto de um trauma torácico. O primeiro fator é esse aqui, a regra do 880. O que significa isso? Significa que um paciente que sofreu um trauma e teve uma lesão aórtica, na maioria das vezes, infelizmente, vai ser uma lesão gravíssima e ele vai morrer, vai falecer no momento do trauma. Então, o médico não vai ter o que fazer. É aquele paciente que já, por exemplo, num acidente de carro, já morre na cena, morre na hora. É um paciente com uma lesão aórtica grave e aí não tem jeito. Porém, existem sempre aqueles que têm uma lesão aórtica e essa lesão é tamponada ou é coagulada e aí esse paciente tem uma lesão potencialmente grave, porém ela está estável. Então, é um paciente que não está com hipovolemia ou está com hipovolemia por outras lesões e aí esse trauma aórtico precisa ser diagnosticado e tratado antes que ele possa se complicar e aí sim gerar aquela lesão catastrófica, aquela lesão que não tem jeito de curar. Então, primeira coisa, os locais mais atingidos são esses aqui, a aorta descendente, próxima à inserção da subclave esquerda, esse é o ponto mais acometido pelas lesões aórticas. Em segundo lugar, na aorta ascendente, próxima à válvula aórtica. Agora, a parte mais importante é essa aqui. Quando desconfiar de um trauma aórtico, especialmente nas provas de residência? Primeira dica é essa aqui, fratura de externo. Sempre que um anunciado falar que o paciente teve uma fratura de externo, significa que essa mecânica do trauma foi muito intensa, então foi um trauma bastante grave e foi numa região que pode ter atingido a artéria aorta. Então, você já sabe, sempre que tiver fratura de externo, desconfie que possa ter tido uma lesão aórtica. E por fim, a parte mais importante, vamos colocar a radiografia na tela, é uma radiografia bem simples de ver. Isso aqui é o quê? É um paciente com mediastino bastante alargado. Então, é uma aorta bastante alargada, provavelmente é uma lesão aórtica tamponada, e esse é um caso bastante clássico de provas de residência. Muitas vezes são essas imagens, e você sabe que normalmente as imagens de prova de residência são bastante óbvias. Então, decore essa imagem que você não vai errar a questão sobre trauma aórtico. Para finalizar, a conduta diagnóstica e terapêutica. Primeiro, você desconfiou do trauma aórtico, o que você faz? Você vai solicitar uma angio-TC ou um ecocardiograma transesofágico. Em casos mais raros, você vai fazer a ortografia, que é o padrão ouro, mas é um exame mais invasivo e dificilmente é usado.
Para finalizar o tratamento, claro, você vai precisar corrigir cirurgicamente a lesão. Então você vai ter que fazer uma toracotomia ou fazer qualquer outro tipo de cirurgia corretora da lesão. Mas o mais importante é você saber diagnosticar, saber desconfiar de um trauma aórtico. Bom, isso é o que há de mais importante sobre a avaliação primária e secundária do trauma e também do trauma torácico. É claro que esse é um tema muito extenso, é um tema importantíssimo. Você precisa estudar também os nossos outros materiais. Dedique bastante tempo a esse tema que certamente vai cair em todas as suas provas no final do ano. Um abraço, até a próxima!